Acho que dá perder um tempo de 5 minutos, né, na nossa entrada, primeiro encontro nosso. É um prazer estar com vocês aqui. Fazer uma breve apresentação minha, né? Não é o importante é vocês saberem que estão em mãos responsáveis nessa preparação, né? E o importante, na verdade, aqui são vocês, tá? Já conversei com alguns aqui, mas como todo mundo não estava em sala, é respeitoso falar para todo mundo. Eu estou já há uns 15, 16 anos lecionando concurso público, né? Sou servidor público desde 2006. Nesse meio termo, passei por algumas instituições, fui aprovado, nada. Fui aprovado em 17 concursos públicos, né? Muitos eu não fui tomar posse, nada. Nada, seja bem-vindo. Essa camisa que não pode entrar. Essa camisa pode sim, Entra aí. E aí, né, a gente, ao longo do tempo, vem trabalhando com o concurso público, né? Desde que eu comecei a iniciar a trajetória do serviço público na Polícia Penal em 2006, onde eu fiquei até 2009, e a partir daí eu comecei a dar aula, né? E tive a oportunidade, a alegria, né? E por que não dizer o orgulho, de ver vários alunos nossos aprovados nos mais diversos concursos. Então a gente hoje, quando chega num lugar, às vezes chega no Detran, tem uma galera que estudou comigo, chega na Polícia Penal, né? Administrativamente, não no presídio, enquanto pessoas que trabalharam comigo, que estudaram comigo, na PRF, né? Na Justiça Federal. Então a gente tem várias histórias de sucesso. E aí, conforme eu estava falando com os colegas aqui na frente, não sem luta, não sem suor, não sem sangue, não sem lágrimas, né? Já vi histórias de pessoas que ao longo desse trajeto, né, perderam os relacionamentos. Às vezes a pessoa, né, que está ao lado não compreende o esforço que precisa alcançar, né? Mas é um esforço pessoal, é um esforço familiar, né? E a gente aqui tem muito respeito, eu, Rodrigo, a professora Rosiane, todo mundo tem respeito pelo tempo de vocês, pelo dinheiro que vocês estão investindo e pela energia que está sendo dispensada. Eu não perco tempo, vocês vão ver, eu estou perdendo esses 5, 10 minutos aqui, mas daqui a pouco a gente vai entrar com um ritmo forte aqui, tá? Então, eu tenho muito respeito, chego no horário, né, saio no horário e estou sempre disposto a atender cada um. Então, vocês vão ver aqui no intervalo, quem tiver qualquer dúvida, a mais simples, a mais complexa, pode me chamar e eu vou atender. Quem já estudou comigo aqui, que nem o Danilo, né, o meu amigo ali também, outros aí sabem que a dinâmica é essa, tá? A gente está aqui do mesmo lado e vamos contribuir para o objetivo de vocês. Quanto ao concurso do Detran, fico muito satisfeito, por quê? Porque já preparei muita gente que passou para o Detran, né? Um dos exemplos está aqui com vocês, que é o Rodrigo, que estudou comigo na turma, se eu não me engano, de 2011 para passar para o Detran. 2011? Foi antes. Foi antes? Ele fez o concurso em 2009? 2008, né? Não, o meu foi 2009, o dele deve ter sido 2010, 2011. Eu achei que tivesse sido 2009. Mas assim, volte e meia, enquanto pessoa do Detran, tem até uma história pitoresca, eu estava trabalhando na Justiça Federal em Campos, em 2012, precisei de uma certidão do tempo que eu trabalhei no Detran, liguei de Campos para o Detran no Rio, o cara que me atendeu lá era o Lennon. Você conheceu o Lennon? Falou assim, pô, você deu aula de Direito Administrativo, Legislação de Trânsito? Eu falei, fui seu aluno. E até providenciou para mim a certidão, foi muito bom para mim. Então, é um prazer, né, estar lecionando para o pessoal que vai passar no Detran, que tenho certeza, a gente vai conseguir colocar alguns de vocês dentro do Detran. Lógico que é um esforço, né, em conjunto, talvez muito mais de vocês do que de mim, e precisa do estudo contínuo em casa. Tá legal? Araruama também me traz boas recordações, que a gente aprovou aqui alguns para o concurso do município de Araruama, né? Concurso de guarda municipal, concurso de vigia, concurso dos mais variados cargos. Vocês, né, vivenciaram isso, então a experiência é muito boa, muito positiva, né? Parece que a Araruama chama, né? E eu lembro... De 50 alunos, foram 43 assumiram. Aí, gente, 43 daqui do curso assumiram. E eu lembro, a última, não sei se você estava presente, no último encontro, que foi sobre Estatuto dos Servidores do Município, a Evelyn e o Rodrigo me chamaram no Colégio Araruama para dar aula, uma sala imensa. E aí eles falaram para mim, não, tem uma turminha lá, quando eu cheguei a turma tinha uns 100, mas 100 cabeças na turma, a turma lotada lá, né? E Estatuto dos Servidores do Município não é uma matéria que todo mundo, né, domina com facilidade. Eu lembro que essa semana toda eu fiquei
pesquisando, né, vendo o que caía mais, com mais frequência, com mais abordagem, que esse é o trabalho de pesquisa, de estatística, e me tomei formato lá da matéria e a gente, graças a Deus, conseguiu contribuir, né, porque uma série de professores, uma série de esforços, e a coisa deu certo. Tá bom, gente? Então aqui, estou gastando esse tempinho só para falar que é plenamente possível esse projeto de vocês, tá? E eu estou aqui para contribuir no que for possível e necessário. Tá bom, gente? Então vamos falar um pouco agora, começar na nossa matéria, tá? Só a dinâmica da aula. Fábio, preciso ficar no ritmo frenético? Não. Ninguém vai sair daqui letrado em direito administrativo, mas vai sair sabendo o que vai cair e como proceder na hora da prova. É bom ter um caderno saudável, é bom ter um bom caderno. O caderno, para mim, tem um valor inestimável. Eu adoro caderno, né? Adoro fazer um bom caderno, sempre gostei, acho que é importante uma leitura que você leve em qualquer momento, consiga estudar, sem prejuízo dos meios tecnológicos, mas o caderno é muito importante. E aí, não quero que vocês fiquem preocupados, não está explicando e está anotando, correndo. Por quê? Porque eu vou mandar um material para vocês na segunda-feira com o que vai ser falado aqui. Mas algumas anotações vão ser importantes você colocar no caderno. Então eu vou chegar e vou falar para vocês, vou explicar a matéria, eu vou falar, não anota agora não, vamos entender junto. Quando vocês entenderem, eu vou falar, agora anota a observação do caderno. Essa observação do caderno vai complementar o material que eu vou mandar para vocês. Tá legal? Então não fiquem preocupados em estar anotando, não. O importante é vocês entenderem. Ficou em dúvida? Levanta a mão que eu estou aqui para dissipar essa dúvida. Tá legal? Então é muito tranquilo, com muita serenidade, e assim a gente vai evoluir. Vai ter muito conteúdo, né? A gente vai ter praticamente 2 dias de direito administrativo, até depois entrar nas resoluções, mas é um conteúdo que vocês anotando, vocês tendo essas anotações e lendo em casa depois, vocês vão entender. Levou para casa, não conseguiu entender, no próximo encontro traz para mim que a gente vai matar essas dúvidas aqui. Tranquilo, gente? Então vamos falar agora do direito administrativo, né? Toda vez que a gente começa um tema, é importante a gente esmiuçar o tema, a gente trazer cada conceito do tema para ficar bem fácil, bem mastigadinho para a gente entender. O direito é um segmento que visa o quê? Visa regular a vida na sociedade. Então quando a gente fala do direito penal, a gente vai falar do ramo do direito que tem por objetivo regular os crimes e as penas aplicadas. Então quando alguém comete um crime, né? Vai lá o juiz no Código Penal, no Código de Processo Penal, vai ver como é que é o procedimento, qual é a pena daquele crime, e ali vai estar imputando a quem cometeu o crime, né? O direito administrativo já tem uma outra pegada, um outro viés. O direito administrativo, ele vem tratar das relações que envolvem a administração pública, né? Vocês vão passar no concurso público, aí vão ser regidos pelo Estatuto dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. Esse estatuto vai dizer como vocês devem se comportar, quais as licenças que vocês têm direito, quais os afastamentos que vocês terão direito, como é que serão as férias, como é que vai ser a hora extra. Então vai trazer detalhes. Então direito administrativo é um ramo do direito público que tem por objetivo regular as relações que envolvem a administração pública e seus agentes, né? Então a gente vai pegar, por exemplo, lá no Detran, uma pessoa que vai estar lá na linha, né, atuando ali na linha, ela vai saber que precisa entrar no horário, que precisa sair no horário, vai saber o que não pode fazer, o que pode fazer. Quem vai regular tudo isso é o direito administrativo. Tudo bem até aqui? Então a gente vai colocar o primeiro conceito no nosso caderno, pode anotar. Gente, está no ritmo legal, está veloz. O pessoal de trás está ouvindo bem? Importante a gente estar todo mundo junto, tá? Então coloca assim: direito administrativo. Olá, bom dia. É o ramo do direito público que tem por objetivo regulamentar a administração pública
seus agentes e seus serviços. Seus agentes e... Seus serviços. Pode repetir, por favor? Claro. Direito administrativo é o ramo do direito público que visa regular ou regulamentar, tá? A administração pública, seus agentes e seus serviços. Tudo bem? Então, é uma noção bem simples, tá? Se a gente for procurar nas doutrinas, tá? Que são os livros do direito, as obras dos estudiosos de direito, a gente vai enxergar várias definições. Então, o que eu faço? Eu trago uma que ela é central e que, se vocês enxergarem na prova, qualquer coisa parecida com isso é a alternativa correta. Tá legal? Mas eu preciso também esmiuçar ainda mais essa definição. Eu falei para vocês que o direito administrativo, ele regulamenta a administração pública, né? Mas o que é administração pública? A administração pública, ela tem alguns conceitos que caem em prova. Olha só, a gente aqui vai trabalhar os dois conceitos de administração pública, tá? Que, a grosso modo, a administração pública seria o quê? Os agentes públicos, os serviços públicos, como o do Detran, por exemplo, os bens públicos, são os prédios das prefeituras, onde ficam as baladas municipais também, mas não é assim que é cobrado em concurso público. Em concurso público, ele traz os dois sentidos de administração pública. O primeiro sentido, atenção aqui que daqui a pouco a gente compreende o cadeado, tá? Olha só, sentido subjetivo, orgânico ou formal. As palavras aqui vão nos ajudar na prova. Quando eu falo em subjetivo, eu não estou falando de sujeito. Quando eu falo em orgânico, eu não estou falando de órgão. Então, quando nós estamos diante da administração pública em sentido subjetivo, orgânico ou formal, nós estamos falando dos agentes públicos, dos sujeitos públicos, dos órgãos públicos. Então, apareceu na prova de vocês a administração pública em sentido subjetivo, ou a administração pública em sentido orgânico, ou a administração pública em sentido formal, significa o conjunto de agentes, o conjunto de órgãos, os sujeitos da administração pública. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Mas às vezes cai de outra forma. Às vezes cai administração pública em sentido objetivo, sentido material ou sentido funcional. Funcional não lembra função? Função. Atividade. Então, quando a questão vier cobrando a administração pública em sentido objetivo, material ou funcional, nós estamos diante da função administrativa, da atividade administrativa. Como é que o examinador faz na prova? Ele tenta engrupir vocês aqui. Ele fala, a administração pública em sentido subjetivo diz respeito à atividade administrativa. Certo ou errado? Errado. Errado.
Ou a administração pública, em sentido material, diz respeito ao conjunto de órgãos da administração pública. Certo ou errado? Errado. Errado. É assim que ele faz na prova. Ok? Quando vocês começarem a fazer as questões que vocês vão ver por aí, vocês vão ver que essa abordagem ela é muito corriqueira e vocês vão estar preparados, não vão cair mais. Ok? Vamos botar uma frase no nosso caderno então sobre isso aí. Gente, tranquilo até aqui? Sim. Se a minha letra atrapalhar muito, você me arranha, tá? Então vamos colocar assim. Administração pública em sentido Pública é em sentido. em sentido. Agora, eu estou mexendo muito aqui. Subjetivo. Orgânico. Ou formal. Diz respeito ao conjunto de órgãos e agentes públicos. Vírgula. Ao passo que a administração pública em sentido objetivo, Em sentido objetivo, vírgula, material, ou funcional, diz respeito à função administrativa e à atividade administrativa. função administrativa. E à atividade administrativa. Tranquilo, pessoal? Até aqui estamos juntos? Alguma dúvida até aqui? Então tá, beleza, tá? Levantou a mão, a gente repete onde tiver dúvida, tá? E aí, o direito administrativo, gente, como qualquer outro conhecimento, ele tem fontes, né? Às vezes, se alguém perguntar aqui, eu falo, pô, tu faz o que da vida? Ah, eu sou mecânico. Qual é a fonte do teu conhecimento? Ah, eu estudei no livro de fulano de tal, eu aprendi com mecânico tal, né? E o direito administrativo também tem fontes, né? Uma das fontes é a doutrina. O que é a doutrina? É o estudo dos livros daqueles que são professores de direito administrativo, né? Tem a jurisprudência. O que é a jurisprudência? São as decisões repetidas dos tribunais, de tanto um tribunal, por exemplo, o STF ou o STJ, ficar julgando a mesma coisa de uma forma repetida, acaba formando conhecimento. Isso é jurisprudência. É a reiteração, é a repetição das decisões judiciais, né? Isso é uma fonte do direito administrativo. E também os costumes para alguns doutrinadores. Então, por exemplo, quando a gente vai numa fila, a fila não é regulamentada em lei, mas aqui nós não temos o hábito de entrar em fila, né? É um costume e acaba sendo fonte do direito administrativo. Mas a principal fonte, essa é a questão da prova, a fonte primordial do direito administrativo é a lei, ok? Então caiu na nossa prova. São fontes do direito administrativo, a doutrina, a jurisprudência, os costumes e a lei. Sendo que esta última é a fonte principal, certo ou errado? Certo. Certo. Perfeito? Então vamos colocar no nosso caderno uma observação. Coloquem assim, são fontes
do direito administrativo. Dois pontos. A lei, aí abre um parênteses, coloca fonte principal. Quem quiser marcar de vermelhinho, de amarelinho, isso é importante, tá? A lei, aí abre um parênteses, fonte principal. Fecha em parênteses. A doutrina, vírgula, a jurisprudência e, vírgula, para a maior parte da doutrina e, vírgula, para a maior parte da doutrina, vírgula, os costumes. Os costumes. Para a maior parte da doutrina, vírgula, os costumes. Tudo bem, gente? Tá tranquilo até aqui? Uma coisa que a gente precisa entender e que vai nos ajudar a matar muita questão e muita prova que vocês forem fazendo. A administração pública, quando ela está atuando no nome de uma pessoa só ou ela está atuando em nome da coletividade? Da coletividade. Então ela está em supremacia perante o particular ou ela está em igualdade perante o particular? Supremacia, ok? Então quando o policial militar, ele manda parar, ainda que eu esteja atrasado para vir dar aula aqui, eu sou obrigado a parar, não sou? Perfeito. Quando o guarda municipal autoriza a remoção do veículo, que é uma das penalidades do Código de Trânsito Brasileiro, que vocês e a gente vai ver junto, a remoção do veículo. Eu posso chegar lá e falar assim, não vai remover não, porque, pô, vai me custar caro, vai me dar trabalho. Vai ser aceita essa argumentação? Não. Por quê? Porque o interesse público, ele está em superioridade perante o interesse particular individual, ok? Esse conceito, gente, vai nos ajudar a matar muita questão, tá? Pode parecer básico, mas vocês vão guardar. E quando a dúvida da questão lá na frente, vai lembrar da supremacia do interesse público sobre o privado, ok? E um outro meta-princípio, um mega-conceito que a gente precisa saber é o seguinte: além da supremacia do interesse público sobre o privado, a indisponibilidade do interesse público. Olha só, eu sou um gestor, né? Vamos imaginar que eu seja o prefeito do município. Eu não posso gastar o dinheiro da forma como eu quero, eu tenho que seguir o mínimo que a legislação impõe, a educação, segurança e saúde. Eu tenho que seguir. Então, há também um outro mega-princípio chamado indisponibilidade do interesse público, ok? Então, a gente sempre vai trabalhar com esse binômio, perfeito? Supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse público. E isso que a gente vai colocar no nosso caderno agora. Coloquem assim. Não podemos perder de vista os meta-princípios, tudo junto, tá? Os meta-princípios da supremacia do interesse público Do interesse público. a supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público. Da indisponibilidade do interesse público. Ponto.
Tudo bem até aqui? Esses que eu falei agora são os princípios raiz, né? São a origem de todos os outros princípios. Mas agora a gente vai entrar nos princípios constitucionais expressos e depois nos princípios implícitos, né? A princípios, gente, o que são princípios? São a base do conhecimento, né? São a base, são a fundamentação do conhecimento jurídico, a que toda a legislação deve obediência. Então, a gente vai tratar agora os princípios expressos, aqueles que a Constituição fala abertamente, ó, é garantido o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? Alguns já viram aqui, né? E cai, continua caindo. Mas também há princípios implícitos, são princípios que não estão expressos na Constituição, mas que também servem para basear o ordenamento jurídico. Tudo bem? Então vamos começar pelos princípios expressos e explícitos que estão no artigo 37 da Constituição. Fábio, eu preciso ler? Se tiver vontade de ler, leia, que é melhor, tá? Mas aqui a gente já vai dar os esmiuçados. Alguns vão se familiarizar com o mnemônico, que limpe, né? Facilita muito a nossa memorização. Foi criada pelos doutrinadores antigamente e ajuda, né? Copiem no caderno de vocês. Se puder deixar aí umas duas linhas de uma para outra, só para a gente fazer uma anotação, tá? Ou se quiser anotar embaixo também, não tem problema. Está conseguindo ver? Fala. Não, fala. Não, é só o CF aqui, tá? É só porque tem hora que eu não estou enxergando. Não, porque a caneta mais fraca mesmo, vou mudar para outra, tá? Constituição Federal de 88, tá? CF, Constituição Federal de 88. Fica na dúvida não, pode me chamar aqui. E aí, aproveitando que vocês estão escrevendo, lembrando, né, quando eu estava desse lado aí, estudando os concursos lá atrás, quando chegava a aula de sábado, domingo, à tarde, né, eu dava umas cochiladas, sabe? Eu creio que vocês têm aqui. A gente só pode combinar de não roncar para não atrapalhar a coisa, mas essa cochilada é aceitável, porque depois, meu amigo está lá perto da janela, então só dá uma caída para o lado, já dá aquela... Mas é normal, daqui a pouco a gente volta e eu tento fazer com que esse cochilo não seja muito longo, tá? Mas não tem problema nenhum não, a gente sabe que é doído. Então copia aí para a gente entrar nesses princípios. O primeiro princípio expresso, gente, é o da legalidade. O que o princípio da legalidade fala? Lembrando, gente, são princípios da administração pública, tá? Então, o que é o princípio da legalidade? É o princípio que diz que a administração pública só pode fazer o que a lei determina. Olha a diferença da visão da administração pública para o particular. Nós, particulares, né, não podemos fazer o que a lei proíbe, não é isso? O que a lei veda, o que a lei proíbe, nós não faremos. A administração pública é diferente. Ela só pode fazer o que a lei determina que faça. Então, o gestor público, se ele quiser aplicar mais em segurança do que a lei determina, ele não pode fazer isso. Tá? Se ele quiser fazer uma remoção que não atenda o interesse público fora da determinação legal, ele não pode fazer isso. Por quê? A administração pública, para a legalidade, ela só pode fazer o que a lei manda, o que a lei determina. Então, essa é a primeira observação que a gente vai fazer no caderno. Tá? Coloquem assim. O princípio da legalidade para... Pode ser embaixo, pode ser do lado, assim, onde você perceber que vai ficar melhor no caderno, tá? O princípio da legalidade, ou então se quiser colocar assim, ó, legalidade, que depois a gente vai até falar dos outros, tá? O princípio da legalidade informa. O princípio da legalidade
legalidade para. Não, coloca assim, o princípio da legalidade informa que a administração pública só pode fazer o que a lei determina. Ponto e vírgula. Enquanto para o particular este princípio dispõe que se pode fazer tudo o que for, que não se pode fazer, dispõe que não se pode fazer, Não se pode. não se pode fazer tudo que for proibido. Então, olha só, um exemplo que tem, legalidade, né? Lá no artigo 165 do CPB, não precisa copiar isso que está na matéria que eu vou mandar para vocês, fala que dirigir sob a influência de álcool é infração gravíssima, né? Gravíssima. Pode o agente de trânsito, quando for autuar quem está dirigindo sob efeitos de álcool, imputar uma infração grave? Não pode, porque vai desrespeitar o princípio da legalidade. Ok? Tranquilo? Pode Então, repetir? Desculpa, eu perdi. claro, por exemplo, Isso. então vamos lá. No artigo 165 do Código de Trânsito está disposto lá, tem vários exemplos, né? Mas vou botar esse. Que quem dirige sob a influência de álcool ou substância análoga comete uma infração de trânsito de natureza gravíssima, punível com 7 pontos na carteira, né? Em tese. Então, o que acontece? Se o agente de trânsito autuar, ele não pode colocar ali, o cara é meu amigo, eu vou botar ali a infração leve, média ou grave em vez da gravíssima. Não pode, por quê? Porque a lei, a legalidade determina que tem que ser uma infração gravíssima. Ok? Então a administração pública e seus agentes só podem atuar do que a lei determina. Foi? E aí a gente vai para o segundo princípio, que é o princípio da impessoalidade. Esse princípio tem duas pegadas importantes, o princípio da impessoalidade. Não precisa anotar ainda não. Olha só, vamos imaginar o seguinte, né? Vocês vão para o Detran, não sei se o critério é esse, mas vamos imaginar que o critério para lotação seja o desempenho no curso de formação, ok? Vamos imaginar que seja isso. A minha amiga aqui ficou em primeiro e eu fui o último dos 46 aprovados, ela ficou em primeiro. E no curso de formação ela foi a primeira. Então, em tese, pela regra pré-estabelecida, ela poderia escolher a lotação dela, né? E aí ela escolhe Araruama, tá bom assim? Recebe então, né? Ela escolhe Araruama, né? Mas quem está lá na gestão é um amigo meu. Aí ele fala assim, não, Fábio, vou botar você em Araruama e vou colocar ela lá em Maricá. Também não está ruim, mas não era o que ela queria. Não está rompendo a impessoalidade? O gestor público pode fazer isso? Não. Então, quando ele privilegia pessoas próximas em detrimento de pessoas mais longe, né? Ou quando ele prejudica alguém, né, que é um inimigo dele ou que não tem nenhuma relação amistosa, ele está ferindo a impessoalidade. Ok? Então, essa... Não Oi? deveria, mas acontece. Acontece. Não deveria, mas acontece. Ó, eu sempre falo pro pessoal, mas eu vou dar direito administrativo. A gente aqui está no mundo ideal. É legal. Tá? É legal, tá? Às vezes acontece a parte que eu fui dando ruptura aqui. Eu fui dar aula no curso de Niterói e eu lembro que tinha um aluno que sentava assim na frente e ele morava em São Gonçalo. E aí se eu dava um exemplo, pô, ele falou, mas São Gonçalo não acontece assim. Aí eu dava outro exemplo, ele não, São Gonçalo não acontece assim. Aí eu falei, cara, São Gonçalo é um universo à parte. Eu falei assim, com todo respeito a São Gonçalo, se alguém aqui, mas eu sei que lá o negócio é mais turbulento, eu falei, universo à parte, não vamos considerar São Gonçalo, vamos considerar o direito administrativo. Tá? Eu sei que às vezes acontecem outras situações que não são as legais, né? Mas a gente vai ficar com isso aqui, tá bom?
E tem outra pegada do princípio da impessoalidade. Olha só, um gestor público, vamos imaginar que amanhã, né, não é muito de longe, não tem nem esse objetivo, mas eu quero me candidatar a prefeito em Araruama e vire prefeito. Eu posso chegar e fazer a Praça Fábio Matoso, como é o nome, como é a fotografia? Não, por quê? Porque as obras, né, a publicidade das obras, elas têm caráter impessoal. Elas são no nome da entidade administrativa, que é o município de Araruama. Entendeu? Questão de colocar fotografia, que também acontece, tá? Fotografia do prefeito, ou do juiz, ou do presidente, ou da presidente, quem seja, tá? Não pode. A promoção pessoal, ela é vedada, ela é proibida. Então, o princípio da impessoalidade, ele tem duas pegadas. Primeiro, você não privilegiar quem é próximo, e o segundo, você não se autopromover com as obras e serviços públicos. Tudo bem? Tranquilo? Então, caiu na prova de vocês. Um determinado prefeito de uma cidade colocou o nome da praça com o seu nome. Neste caso, terá ferido o princípio da impessoalidade. Tá certo? Tá certo. Ok? Então, vamos colocar no nosso caderno. O administrativo tem essas coisas, né? Então, coloque assim, por favor. Este princípio informa que o gestor público deve agir de maneira imparcial. Vírgula, além de proibir que o administrador público faça promoção pessoal com as obras públicas, promoção pessoal com as obras públicas e os serviços públicos. Ok, gente? Uma coisa que a gente não pode perder de vista: às vezes um ato administrativo, um ato da administração pública, um ato do agente público, ele fere ao mesmo tempo vários princípios, ok? Então, às vezes, quando alguém nomeia, né, para um cargo que não seja político, alguém, um parente em linha reta ou colateral até o 3º grau, por exemplo, que é a súmula antinepotismo, que a gente vai tratar aqui, ele fere ao mesmo tempo a impessoalidade e a moralidade. Às vezes fere a eficiência, se você imaginar que pode ter alguém mais competente para exercer aquela função. Tá? Eu lembro uma prova que eu fiz, eu não lembro qual foi a prova, que falava que o ato administrativo feria, era até 7 para a NB, Sebrasp, né? Ela falava, um exemplo desse, falava que feria somente o princípio da impessoalidade. Não, feria a impessoalidade, moralidade e eficiência, e o gabarito era errado, e esse era o gabarito da questão. Tá? Então a gente vai ficar atento a isso. Muitas vezes um ato administrativo ele fere vários princípios desses. Infelizmente é o que a gente vê, que nem o colega falou atrás, né? Mas a gente vai trabalhar com os nossos conceitos aqui legalistas. Tranquilos? Então vamos falar do princípio da moralidade. O que é moralidade? Gente, moralidade é um conceito muito fluido, né? Às vezes o que é moral para um, para outro não é. Mas em linhas gerais, a moralidade ela guarda relação com a ética, com o respeito, ok? Então a moralidade, que não é sinônimo de probidade, a probidade é uma espécie de moralidade, tá? Eu vou tratar isso aí mais à frente. Mas a moralidade é sinônimo de ética e de respeito à administração pública. Então vamos colocar no nosso caderno. A moralidade
ela guarda pertinência com a ética e o respeito à administração pública. Ponto. Tranquilos até aqui? Tá tudo bem, gente? Tá mastigado com vocês? Importante é só lembrar, tá? Quando for estar em casa, vocês vão rever isso tudo, tá? Não é só o encontro aqui não. Publicidade, gente, olha só. Quem são os destinatários dos atos da administração pública? Somos nós, não é? Quando a administração pública faz um concurso para a guarda, o que ela tem por objetivo? Melhorar o trânsito, melhorar a segurança no município. Não é isso? E os destinatários somos nós, população, que pagamos nossos tributos. Ok? Então, os destinatários que somos nós, precisam ter acesso aos atos da administração pública. A gente vai ver aqui mais à frente, em atos administrativos, que na maioria dos casos o ato tem um motivo. Por exemplo, o Detran. Qual é o objetivo do Detran? O Detran não tem que melhorar os seus serviços? Ele não tem que complementar e preencher os cargos que estão vagos? Para quê? Para prestar um melhor serviço à sociedade? Não é isso? E aí a gente tem o dever e o poder de fiscalizar. Tem a ver com transparência, não é isso? Oi? Tem a ver com transparência. Tem a ver com a transparência, perfeito. Tem a ver com a transparência, perfeito. E aí o que acontece? O Detran, o ato administrativo, ele tem essa característica, né, de trazer publicidade. Então, por exemplo, tudo que é gasto com a obra, vocês já viram às vezes numa praça, a placa assim, o município gastou tanto com essa obra, não foi? Isso exatamente para que a gente possa controlar. Se não tiver a publicidade, nós não vamos poder controlar, não é isso? O que deu muito pano para manga foi a questão do portal de transparência. Vocês já ouviram falar nisso? Né? É que teu vizinho acaba sabendo quanto você vai ganhar no Detran. Né? O teu parente já fica sabendo. Não adianta falar que não tem mais dinheiro, porque o parente vai pedir, vai saber que você está ganhando aquilo ali e vai pedir um cascalho emprestado. Né? Vão se preparando, tá? Mas o portal de transparência é exatamente para isso. É para que a gente saiba que aquele cidadão ganha tanto. Na época teve até uma confusão jurisdicional, por quê? Porque parte do servidor público, né? Parte dos servidores públicos contestaram, alegando que aquilo feria o direito à privacidade, né? E de um outro viés tinha aquela questão do controle dos gastos públicos, e o STF bateu o martelo, afirmando que era lícito e legal a transparência, o portal de transparência, né? Muitas vezes a gente via, às vezes, o cara como servidor público, não são todos, é a minoria, que tinha um patrimônio incompatível com o que ele ganhava na administração pública e que provavelmente era produto de atividades ilícitas, né? Então, isso acontece infelizmente, mas o princípio da publicidade, ele tenta, de alguma forma, minimizar isso. Que a gente tenha controle sobre os atos da administração pública. Ok? Agora, pergunto a vocês, todos os atos da administração pública são públicos? Devem ser públicos? Imagine o seguinte, vocês estão lá, né, alguém aqui quer fazer para a área policial, e aí fica lotado lá na Polícia Federal, na PRF, ou na Polícia Judicial Federal, lá no interior do país, na fronteira com a Bolívia, na fronteira com o Paraguai. Tá? E é a quantidade de armamento que tem ali naquela instituição. Vocês acham que isso é publicado? Não, nem deve ser, não é isso? Por quê? Porque vai afrontar a segurança da sociedade. Então a própria Constituição excepciona o princípio da publicidade. Né? Vocês vão ver com a professora Rosiane, que é uma excelente professora de constitucional, ela vai dizer lá para vocês que não há princípio constitucional absoluto. Nem mesmo a pena de morte, ela é absoluta, porque no caso de guerra declarada vai ter pena de morte. Então, o princípio da publicidade não é diferente. Né? Em regra, os atos administrativos serão públicos. Em regra, a administração vai ter que publicizar aquilo que faz. Mas haverá exceções quando o interesse da sociedade assim determinar. Tudo bem? E essa é a questão de prova. Tá? A prova vai trazer para vocês em algum momento, ou pode trazer, que o princípio da publicidade, ele não admite exceções. Admite? Admite. Admite. Tudo bem? Só para elucidar aqui. Há pouco tempo,
aqui no Rio de Janeiro mesmo, a questão de missões e comunidade, passou por um crivo que tinha que comunicar as operações que seria feito para a Secretaria A, B, C, D e E. Não esbarra nessa questão também? Cara, ali não era comunicar para a população, ali era comunicar para os órgãos de controle. É outra situação, né? Continua tendo uma publicidade, mas a publicidade só interna. Tá? Isso aí é fragmentado. Tá? Aqui Aqui quando ele está a questão falando... da ética também dos órgãos, né? Que cada órgão tem a sua ética que não vai expor aquilo ali. Com certeza. Até porque, muitas vezes, se você publicizar determinada atividade, como na área da segurança, por exemplo, né, que é o exemplo mais gritante, você vai perder eficiência. Né? Imagina assim, a gente até as questões de vazamento de atividade policial, vocês cansam de ver aí que a polícia foi fazer um... Eu lembro de uma passagem minha na Polícia Penal em 2008, vocês conhecem aquele cantor Belo, né? O Rodeiro Belo, né? A gente foi fazer uma operação, ele estava numa unidade, e ele recebeu uma denúncia que ele não ia voltar para a unidade, que ele pagava, que ele trabalhava durante o dia e voltava à noite. E a informação que a gente recebeu, estava lá na corregedoria, que ele não iria voltar, mas ele pagava para o pessoal da entrada, da portaria, o pessoal anotava como se ele estivesse na unidade, e ele só voltava na segunda-feira. Né? E aí a gente foi fazer a operação, ele dá 10 horas da noite numa quarta-feira, o cara estava lá. Estranhamente ele estava lá, deveria estar estranhamente, né? Ou seja, deve ter vazado a informação que a gente fazia a operação e o cara estava lá. E a gente ficou com cara de taxa, acontece, né? Não vence todas, você não ganha todas, mas... Então, a publicidade, ela também esbarra no princípio da eficiência, porque esses princípios eles estão interligados. Um ato não pode ser só legal, ele tem que ser impessoal, né? Ele tem que respeitar a publicidade, a moralidade e a eficiência. Tudo bem? Tranquilo até aqui, gente? Então vamos colocar no nosso caderno o princípio da publicidade. Este princípio informa que os atos da administração serão, vírgula, em regra, aí sublinha-se em regra, isso é importante, tá? Serão, vírgula, em regra, vírgula, públicos, Em regra, vírgula, públicos, Sublinha a regra, né? sublinha em regra, aí vírgula, públicos, vírgula, uma vez que precisam ser controlados. Ponto. No entanto, vírgula, quando afetarem a segurança da sociedade, os atos não serão publicados. Repetindo essa última frase. No entanto, vírgula, quando afetarem a segurança da sociedade, os atos não serão publicados. Ou seja, nem todos os atos administrativos, tá? Vou esperar esquentar um pouquinho. Obrigado. Nem todos os atos administrativos serão tornados públicos. Tudo bem? Tá tranquilo, gente, o ritmo? Já tem bastante coisa no caderno, né? Mas a gente vai continuar assim, tá? Fazendo um caderno bom, mas pausadamente para vocês irem entendendo, tá? Tá pensativa? Tá escrevendo? Então, o princípio da eficiência é o último princípio. Fábio, é importante essa informação de ser útil? Nesse caso vai ser. Olha só o que aconteceu na nossa Constituição, gente. Eu falei para vocês que esses princípios estão no artigo 37 da Constituição, né? E olha só, atenção aqui junto. Esses 4 primeiros vieram na Constituição de 88 originariamente, lá com o poder constituinte originário. Tá? E depois,
Só depois, com a emenda constitucional 19 de 1998, 10 anos depois da Constituição, veio o princípio da eficiência na administração pública. Para que serve isso, gente? Para cair na prova, né? O examinador vai perguntar, dentre os princípios abaixo, qual aquele que não foi obra do poder constituinte originário? Dentre os princípios abaixo, qual aquele que foi o último a entrar no rol do artigo 37? É isso aí. Tudo bem? 19 de 98. Daqui a pouco eu vou citar para vocês. Então, cuidado que essa é a primeira pergunta desse princípio. Qual é a segunda pergunta? A segunda pergunta é o seguinte. O princípio da eficiência, gente, ele visa aferir se o serviço público está sendo de pleno atendimento para a população, se está sendo bom para a população, né? E aí, a gente tem diversas formas disso. Vocês já ouviram falar na avaliação periódica de desempenho do servidor público? Não passa para avaliação periódica? Às vezes é meio mandrake, né? Às vezes o cara faz nas coxas ali, na maioria das vezes, né? Nem passa, mas deveria existir. Lá onde eu trabalho a gente tem, né? E eu confesso que ainda não é o melhor formato. Agora, às vezes o cara avalia de qualquer jeito, manda para você, tu concorda e vai para o teu assentamento funcional, né? Mas ela deve existir. Por exemplo, vocês já ouviram falar de licitação, né? Licitação, gente, aí eu vou tirar do mundo real e trazer para o mundo do direito administrativo. Qual é o objetivo da licitação? Quando foi criada, né, na primeira lei 866/93 e depois veio a nova lei de 2021. Qual foi o objetivo? O objetivo foi trazer a proposta mais vantajosa para a administração, para que a administração não dispendiasse recursos desnecessariamente, que comprasse adequadamente o produto certo, pelo preço certo, da forma mais competitiva. Não é? É uma manifestação de princípio de eficiência. Então, na prova de vocês podem vir algumas. O concurso público que vocês vão estar envolvidos é uma manifestação do princípio de eficiência? Sim, né? Pode até dar errado. Pode ser que passe alguém que, né, não seja a pessoa mais adequada para ocupar aquele cargo. Mas esse é o critério que tem para, na prova, você aferir aqueles candidatos que estão em melhor condição para exercer o cargo público. Tudo bem? Então a gente tem alguns exemplos aí e vocês já vão saber. Pode cair um exemplo na prova, vocês vão saber que se refere ao princípio de eficiência. Ok? Então vamos colocar no nosso caderno a observação. Coloque assim, foi o último princípio a ser inserido, o último princípio a ser inserido no artigo 37 da Constituição. Vírgula. Uma vez que veio com a emenda constitucional (19) de 98. Constitucional, emenda constitucional 19 de 1998. Ponto. Tranquilo, gente, até aqui? Legal? Então a gente vai sair dos princípios expressos, explícitos da Constituição, para ir para alguns princípios importantes, que são chamados princípios implícitos. E esses princípios que eu vou falar daqui para frente, não são princípios que estão expressos na Constituição, mas são os princípios que ou podem estar implícitos na Constituição, ou podem estar em uma das legislações que devem respeito à Constituição. Ok? Então, às vezes é um princípio, como o princípio da razoabilidade. Ele está na Lei de Processo Administrativo, a Lei 9784 de 99. Não está na Constituição, mas é um princípio válido? É um princípio válido no nosso ordenamento e no direito administrativo. Como é que cai na prova? Cai agora recente na prova da PF, na prova de policial da PF, se eu não me engano, no mês 8 ou mês 7,
né? Caiu isso. O princípio da razoabilidade não é um princípio expresso na Constituição Federal. Estava lá. Tá certo, não é expresso na Constituição, ele é expresso na Lei de Processo Administrativo. Ok? E se cair esse princípio da legalidade, é um princípio expresso na Constituição? É. Tá vendo como é que as questões caem dessa forma? Se vocês forem lá ver a última prova da PS, vai ver que a prova de agente, se eu não me engano, teve essa questão. Ok? Tranquilo até aqui, gente? Estamos zerados até agora? Tá alguém com alguma dúvida forte aí que quer levantar a mão para a gente poder ajudar? Legal? Então vamos falar dos princípios implícitos.